Se você já assistiu a uma aula ou palestra minha, é possível que você já tenha visto este slide aqui. Essa é uma representação que eu fiz para didaticamente abordar como o CID-11, a Classificação Internacional de Doenças da OMS, entende o que a gente chama de transtorno do espectro autista. Essa representação aqui eu elaborei em 2019, ainda quando o CID-11 era um rascunho, na verdade. E aí, com o passar do tempo, o CID foi amadurecendo e hoje essa é a versão atualizada. Conseguiram notar aqui que o código 6A02.4 foi removido? Esse é um detalhe que muitos simplesmente podem ignorar, que no entanto eu realmente vejo que vale muito a pena a gente refletir sobre isso, e neste vídeo é exatamente isso que nós vamos fazer, e possivelmente isso vai te trazer uma outra forma de ver o transtorno do espectro autista. Para quem não me conhece, eu me chamo William Timura, eu sou mestre em informática na educação e atualmente doutorando em psicologia, cognição e comportamento pela Universidade Federal de Minas Gerais. E suponho que a maioria das pessoas assistindo tem uma noção de que autismo é algo que é dividido em níveis de suporte atualmente. Ou seja, autismo de nível 1 de suporte seria aquela pessoa que precisa de apoio, e a pessoa diagnosticada com autismo nível 3 de suporte, aquela que precisa de apoio muito substancial. Esse entendimento de especificar o transtorno do espectro autista em níveis de suporte veio com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que apesar de não ser uma referência oficial aqui no Brasil, muitos profissionais usam ele, tomam ele como uma referência importante para diagnosticar transtornos na prática. E na minha visão, isso traz um foco muito importante para a gente pensar sempre no suporte que o indivíduo precisa. E até mesmo abrir margem para a gente pensar que esse nível de suporte pode flutuar ao longo da vida da pessoa. Apesar de que, argumentavelmente, esses níveis de suporte deveriam ser especificados em separado para cada um dos domínios do transtorno do espectro autista e não necessariamente apenas para o autismo em geral, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas ainda assim é muito restrito. Na prática, por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas apenas substituindo leve, moderado e severo pelos números 1, 2 e 3. Só que a forma como o DSM-5 propôs não é a forma definitiva de se entender o transtorno do espectro autista. Nesse sentido, temos agora a classificação internacional de doenças da OMS, que traz outra perspectiva para a gente especificar esse transtorno que é muito amplo. E a principal diferença é que, ao invés de focarmos em uma única variável, que seria o nível de suporte que a pessoa precisa, a CID propõe levarmos em conta principalmente duas variáveis que são importantes na hora de diagnosticar uma pessoa com autismo. Uma delas é qual o nível de prejuízo na linguagem funcional dessa pessoa, e a outra variável é se há ou não há um transtorno de desenvolvimento intelectual também. A partir disso, o profissional vai avaliar se a linguagem funcional naquele indivíduo ela não tem prejuízo ou tem leves prejuízos apenas. Se sim, ele pode receber um desses dois códigos desta primeira coluna aqui. Entretanto, se há prejuízo, o indivíduo poderá receber um desses outros dois códigos aqui. Agora, se há completa ausência da linguagem funcional, ou quase, esse indivíduo poderá apenas receber este código aqui. E é claro, também há de se avaliar se há ou não há a presença de um transtorno de desenvolvimento intelectual. E caso haja, será um desses três códigos aqui, e caso não haja, apenas um desses dois possíveis códigos aqui. Ou seja, em resumo, o CID se preocupa com duas variáveis e não somente uma variável na hora de diagnosticar. Linguagem funcional, qual é o nível de prejuízo disso, e outra variável categórica, há ou não há transtorno de desenvolvimento intelectual associado. E a partir do que foi avaliado pelo profissional e a combinação dessas duas variáveis, se chegará em um especificador que estará no laudo da pessoa. Só que aqui, claro, talvez você já tenha notado que há algo faltante aqui. O especificador faltante se refere a um cenário em que a pessoa teria a completa ausência, ou quase, da linguagem funcional, só que ao mesmo tempo ela não poderia apresentar um transtorno de desenvolvimento intelectual. Ou seja, a CID tem um entendimento aqui que a partir do momento que estamos avaliando uma pessoa que tem a linguagem funcional completamente ausente, não faz sentido pensarmos que essa pessoa não teria também alguma questão relacionada a desenvolvimento intelectual. E isso porque, do ponto de vista científico, muito do que a gente entende por desenvolvimento intelectual inevitavelmente se relaciona com linguagem. E eu percebo que isso costuma causar muita confusão nas pessoas, especialmente porque nem sempre a gente consegue discriminar o que é fala
e o que é linguagem. Um ponto-chave a se compreender aqui é que fala se refere à articulação para a produção de sons. Já a linguagem se refere à capacidade de compreender e conseguir se expressar por meio de um sistema de símbolos. Ou seja, a grosso modo estou me referindo aqui a essa capacidade de entender e produzir novas combinações de palavras e sentenças novas, e muitas vezes em contextos totalmente novos que você não tinha experiência anteriormente. E considerando que a nossa sociedade se estrutura de uma forma basicamente linguística, conseguimos presumir que os prejuízos e os desafios de uma pessoa autista que tem a linguagem funcional ausente realmente vai ser mais expressivo em comparação a pessoas autistas que não têm este déficit com a linguagem funcional. Ou seja, quando a gente imagina uma pessoa de autismo nível 2 de suporte, pode ser que estamos falando de uma pessoa que tem desafios e prejuízos bem diferentes de uma pessoa autista que tem a linguagem funcional ausente. E por isso, tanto falamos sobre a necessidade de diagnóstico precoce e a importância de se iniciar uma intervenção de qualidade para que seja possível trabalhar ali pontos específicos que irão favorecer a probabilidade dessa pessoa autista vir a desenvolver a linguagem funcional. Uma última implicação sobre isso: existe uma parte do espectro autista que tem severos déficits no uso da linguagem funcional, então, por definição, não estão participando do debate público, não estão criando conteúdo na internet, e nesses casos, muitas vezes, são as mães e pais que são as vozes dessas pessoas. Mas, claro, os prejuízos na linguagem funcional não são categóricos, existe uma gradação aí. Existem casos que sim, está completamente ausente, existem casos que existem mais prejuízos, outros casos que prejuízos são menos notáveis, e outros casos que, assim como eu, por exemplo, não se notou nenhum prejuízo no uso da linguagem funcional, e até mesmo pode existir um caso em que a pessoa teve atraso de fala, mas não necessariamente um déficit na linguagem funcional, apesar de, argumentavelmente, casos como esse não seriam comuns. E claro, aqui eu estou usando a definição de linguagem funcional como o CID-11 propõe, mas outras bases teóricas podem entender linguagem de uma forma diferente, afinal de contas estamos falando de algo extremamente complexo e que a ciência ainda está evoluindo a sua compreensão sobre. Concluindo, eu realmente sinto que ainda existe uma noção muito abstrata de como é o espectro autista, e eu acho que muito se deve ao fato da gente ter se limitado tanto a essa noção linear de níveis de suporte. Afinal, alguém pode ter alguma confusão no sentido de que, poxa, entre o nível 1 e o 2, e o nível 2 e o 3, onde exatamente se encontra as diferenças, os pontos discriminativos entre esses níveis de suporte? E eu acho que fica mais claro e objetivo quando a gente toma a CID como referência e passa a entender que a linguagem funcional e o desenvolvimento intelectual daquela pessoa são as variáveis importantes que vão ao menos dar uma melhor noção de como é o quadro daquela pessoa. Mas claro, ainda assim, todo ser humano é complexo e ninguém é resumido apenas em 2, 3 ou 1000 variáveis. Espero que você tenha gostado desse vídeo, estou bem curioso para receber os comentários de vocês, se vocês acham que essa nova perspectiva pela CID-11 vai ajudar, e peço principalmente para você que é profissional, que envie para outras pessoas que também se beneficiariam deste novo entendimento. E como de costume, muito obrigado pela sua visualização.